Olá, aqui é o Adriano Pataro, seja bem-vindo a mais uma aula de Excel. Nessa aula você vai aprender sobre a função procx. Vamos ver mais uma atualização da função em que agora é possível retornar uma matriz de resultados. Seguindo aqui nosso estudo sobre a procx, vamos agora a mais uma diferença em relação à procv. Já falei sobre matriz tabela, a gente tem uma pesquisa matriz, e aí você viu que agora não tem mais aquela questão de só pesquisar da esquerda para a direita, você pode selecionar essa pesquisa de matriz em qualquer posição da sua tabela de dados. E agora vamos falar desse terceiro argumento, que na procx é matriz retorno e na procv é número índice coluna. Aqui teve muita alteração. Veja que número índice coluna, na procv ele espera um número. E aí, naquela procv tradicional, você seleciona um intervalo e diz qual coluna você quer de resultado. Você conta as colunas e coloca um número. Aqui agora é uma matriz de retorno, que você pode ter mais de um intervalo. Então a gente vai ver essa diferença agora. Eu preciso retornar duas informações, que são nome e departamento, e eu vou fazer uma fórmula só, selecionando duas colunas como resultado. A gente vai ver que é possível fazer isso com apenas uma fórmula. No procv a gente conseguiria combinar com função coluna, função corresp, mas agora com a procx a gente consegue fazer isso direto com apenas uma função. Então vamos lá. O que eu quero aqui? Procurar o ID, trazer nome e departamento. Então vamos aqui na célula G4, guia fórmulas, pesquisa e referência, procx. Qual é a pesquisa valor? É o ID. Onde eu vou pesquisar esse ID? Qual é a matriz? Essa matriz aqui. E agora que vem um detalhe, qual é a matriz de retorno? Se eu quero o nome, eu seleciono uma coluna, mas se eu quero o nome e departamento, eu posso selecionar as duas colunas. Ó. 2, 3, 4, 5, quantas estivessem ali que eu quisesse de resultado. Fazendo isso, ó, veja que aqui ele já entende que vai trazer duas colunas. Ó. Paulo Nunes, que é o do ID 70, está aqui, e vendas, que é o departamento dele. Clicando em OK, a gente vai ter o resultado. Ó. Paulo Nunes e vendas, ele já distribuiu a informação para cá. A Microsoft chama isso aqui de despejar, né? Despejou a matriz ali nas células. E é importante o seguinte, ó, esse recurso de despejar, a gente precisa que as células ao lado ou para baixo estejam livres. Porque se eu tiver alguma informação aqui, ele vai dar um erro, que é o erro de despejar. Ou seja, ele não conseguiu despejar as informações. Então é preciso que esta área aqui, nesse caso para o lado, esteja livre. Se eu tivesse 3, 4, 5 colunas, que tivesse essa área aqui para retornar as informações. A partir do momento que eu apago isso daqui e deixo livre, ele já atualiza a fórmula. Veja que existe um contorno aqui, azul, tem até uma sombrazinha aqui, indica que é uma matriz despejada. E um outro detalhe é que se eu quiser alterar essa fórmula, eu altero na primeira célula, que foi onde eu criei, que está aqui. Se eu clicar em outra célula que foi despejada aqui, que não é a primeira, ó, fica esmaecido, eu clico, não tem fórmula para alterar. Então, sempre alterar na primeira. Alterou na primeira, ele já atualiza para as outras. Esse é o recurso de matrizes dinâmicas, né? Que foi um recurso aí que o Excel trouxe, né? Foi uma diferença enorme em relação aos cálculos como eram feitos anteriormente, e algumas fórmulas novas já trabalham com isso. A procx é uma delas, onde nesse exemplo aqui a gente pode retornar mais de uma informação. Então chegamos ao final da aula. Nessa aula você aprendeu sobre este argumento da procx, que é uma matriz de retorno, que teve muita diferença em relação ao procv. Primeiro, em relação a você não ter que contar colunas, você agora pode selecionar um intervalo. E segundo, que esse intervalo é uma matriz, então pode ser duas ou mais colunas, ou linhas, né? Aqui a gente está trabalhando na vertical, poderia ser na horizontal também. E com isso eu consigo já trazer várias informações ao mesmo tempo com apenas uma fórmula. Não precisa combinar, né? Não precisa alinhar funções como era feito na procv. Um grande abraço e até a próxima aula.